Pessoal, deixa eu compartilhar aqui uma... assim, é trágico o que acaba de acontecer, tá? Eu não tô com pauta aqui, estou numa praça pública, certo? Vou falar até mais baixo aqui para não incomodar as pessoas que estão na praça, que é chato, né? Quando alguém vem falando alto, fazendo estardalhaços, enfim. Meu papo aqui é com vocês. Pessoal, brasileiros estão de forma voluntária ou não, de forma, vamos assim dizer, consciente ou não, brasileiros estão ajudando verdadeiros criminosos nos Estados Unidos da América. Renato, o que você está falando? Do que você está falando? Olha só, todo mundo sabe que o governo Trump está com essa operação contra os imigrantes ilegais. Tem uma situação aí de fora de status, ilegal, tal, essa coisa toda, enfim. Eles estão batendo forte nessa questão. Muitos influenciadores, né, mostrando ali pessoas que têm o green card, têm residência nos Estados Unidos, mostrando, olha como tá vazio aqui. Por exemplo, eu vi um cara que ele foi nessas lojas de construção, tal, mostrando como tá vazio. E o que tá pegando? Estão criando grupos de mensagens, WhatsApp, enfim, para alertar onde está tendo batidas, operações do ICE, que é um órgão de defesa, de segurança interna do governo americano, e compartilhando onde estão. E assim, eu falei para vocês, brasileiros estão ajudando criminosos nos Estados Unidos, conscientemente ou não. Porque é o seguinte, pessoal, aí a pessoa fala assim, Renato, mas o cara só está ilegal, ele, enfim, trabalha ilegal, ele não é um criminoso. Bom, isso não sou eu que tenho que dizer, isso aí é o governo americano que está falando. Assim, o verdadeiro criminoso, ele vai estar dentro dos grupos. E outra, olha só o absurdo, muita gente compartilhou, o ICE está batendo em tal canto. Sabe aquele negócio de você, em uma proporção menor, obviamente, avisar onde está o radar? Então, só que é o seguinte, o próprio ICE é Immigrations and Customs Enforcement, colocou no site deles que isso é crime, é obstrução de justiça, alguma coisa assim. Pessoal, alertando, e eu sigo muitos advogados falando assim, querendo dizer, brasileiros, eu tô rindo de nervoso, assim, brasileiros, vocês já estão lascados, vocês vão querer outro crime nas costas de vocês, vocês, como é que fala? Produzirem provas contra vocês mesmos. Cara, olha que eu sei que a intenção desses grupos é avisar para essas pessoas que estão ilegais, olha, o ICE está batendo ali, o ICE está batendo lá, tal. Só que é o seguinte, os verdadeiros criminosos estão nos grupos, e os brasileiros que só querem avisar dessa questão, opa, tá tremendo aqui, só quer avisar dessa questão, estão ajudando literalmente, conscientemente ou não, os verdadeiros criminosos, obstruindo a justiça americana e produzindo provas contra eles mesmos. Então, eu não tô com o site aqui, mas se vocês olharem, pesquisarem, vocês vão achar essa recomendação desse órgão de defesa, Departamento de Defesa Nacional, alertando isso. Não compartilhem batidas policiais, porque a polícia, o órgão de imigração está fazendo o trabalho dela. Vocês entenderam o quão grave, o quão
pior vai ficando a cada minuto que passa dessa questão. Pessoal, eu tô acompanhando demais esse assunto. E assim, né, tem uma discussão, né? Mas eles só querem trabalhar, que não pode. Mas eles são... os ilegais não são criminosos. Enfim, tem toda uma discussão nisso. Mas o seguinte, você impedir que a polícia faça, você ajudar, ajudar, entre aspas, outras pessoas a avisar onde a polícia está fazendo batida, você está ajudando criminosos. Então, tá vendo o quão complicado é isso, pessoal? O quão tenso é isso? Então, assim, eu falei para vocês, né? Os influenciadores lá estão falando, olha como está vazio os mercados brasileiros. Olha só, por exemplo, esse lugar onde vende material de construção está vazio. Porque restaurantes brasileiros estão vazios. Mas assim, pessoal, assim, não é todos os brasileiros que estão ilegais lá. Tem muito brasileiro, empresário, famílias que estão vivendo a sua vida normal. É óbvio, né? Aí, se eu não me engano, ano passado, ou esse ano, foi ano passado, saiu uma matéria falando que o Brasil tem 38 mil cartas, né, de... Deixa o carro passar, tá fazendo barulho, peraí. Cartas de deportação, brasileiros, né, brasileiros. E aí já começou a deportar, aquela coisa toda. Mas é isso. Então, muitos advogados estão falando o seguinte, brasileiros, parem de compartilhar onde está a imigração, porque eles estão fazendo o trabalho deles e qualquer coisa pode ser considerado como obstrução de justiça. E outra, você está produzindo provas contra você mesmo. Então, ajudando criminosos para que a polícia não vá atrás, ou que os criminosos consigam, de certa forma, contornar devido a esses alertas. Então, realmente, é uma situação, pessoal, muito complicada, muito delicada. Pode ser que isso seja números, né? O Trump queira ali mostrar números, mostrar serviço. Tem uma meta, né, de deportação. Eu estava vendo até o czar lá das fronteiras, esqueci o nome dele, falando que ele não está satisfeito com os números, que eles precisam trabalhar mais. E aí, né, muitos influenciadores falando o seguinte, se a polícia bater na sua porta, não abra, porque eles... Isso realmente é verdade, né? Você só precisa abrir se eles tiverem um mandado, certo? Mas assim, já é uma coisa complicada, porque é o seguinte, a polícia bateu na sua porta. Se você não deve, por que você não abriria? A polícia bater na sua porta. Mas aí tem a questão, né, de a pessoa estar ali com uma corte, esse negócio do cai-cai, né? Tem muita gente, inclusive já estão falando que Estados Unidos vai contratar mais juízes para acelerar essas cortes de deportação. Um caso lá em San Diego, que 2 mexicanos, um mexicano, alguma coisa assim, ele foi para sua corte, ele estava com uma tornozeleira eletrônica, ele foi para a corte e depois da corte ele foi direto para o México. Então parece que também estão acelerando isso, né? E as pessoas estão com esses julgamentos marcados. Então tem toda essa questão, tá, pessoal? Mas esse é até um alerta, né? Que assim, pelo desespero, mas que isso não é justificado, é errado, pelo desespero, esses brasileiros acabam ajudando criminosos a fugirem da polícia, ajudando mesmo, aí voluntariamente ou não, mas estão ajudando sim
até o próprio Serviço de Imigração, no próprio site, colocou um aviso: não façam isso, não causem obstrução de justiça prejudicando a polícia. E aí, né, já viu. Enfim, então é isso, tá bom, pessoal? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e te vejo aí em um próximo vídeo. Fique na paz, shalom, tchau, tchau.